Muito bem, nós estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical é aquilo que eu chamo a maior escola teológica do mundo, porque você estuda e nunca se forma nela. Ou seja, sempre estaremos estudando a Escola Bíblica Dominical. E nesse trimestre, o tema da nossa Escola Bíblica Dominical é esse livro, Até os Confins da Terra, ou seja, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Jesus vai voltar e Jesus ordenou que nós fôssemos e pregássemos o Evangelho a toda a criatura. Hoje, na lição de hoje, nós vamos falar de um dos maiores desafios da obra missionária. Todos aqueles que estudam missiologia vão acabar conhecendo o assunto de hoje, que é a lição de número 10, o desafio da janela 1040. Muita gente pergunta, o que é a janela, afinal de contas, 1040? Dá uma olhada nesse mapa, você vai perceber a latitude 10 e longitude 40. Latitude 10 e longitude 40 é o que forma a janela 1040. E são os países que você nota aí, norte da África, sul da Ásia, engloba aí, China, Índia, esses países, e também o sul da Europa e o Oriente Médio, Arábia Saudita e outros, que são a maioria dessa região, o povo é muçulmano e muito difícil para a entrada de missionários nessa latitude 10 e longitude 40, que forma a famosa chamada janela 1040, não é? Então, latitude 10, longitude 40, a famosa janela 1040. No texto áureo, e esse é o maior desafio missionário de todos os tempos, introduzir missionários nesses países, e é uma grande porção de bilhões de pessoas que vivem aí e que não foram ainda alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo. O texto áureo. O texto áureo se encontra em Romanos, capítulo 15, verso 20, da onde lemos assim: desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Romanos capítulo 15, verso de número 20. Qual é a verdade prática desse verso aqui, não anunciar Cristo onde já foi anunciado? É que na janela 1040, diante de nós, se encontra um dos maiores desafios missionários do mundo. Todo mundo quer pregar o Evangelho, mas quer pregar nos Estados Unidos, no Canadá, no México, até no México, né? Em lugares aonde Cristo já foi anunciado. Mas um dos maiores desafios é ir pregar o Evangelho aonde Cristo ainda não foi anunciado. Vamos então para a leitura de Efésios, capítulo 6, verso 10 a 20. Por que nós vamos ler acerca da armadura de Deus? Efésios 10, 20, Paulo fala da armadura de Deus. Por que ler sobre a armadura de Deus? Porque para alcançar os povos da janela 1040, nós só nos é possível se nós estivermos revestidos da armadura de Deus. Não devemos só revestir para alcançar os povos da janela 1040. Todo crente precisa vestir a armadura de Deus todos os dias, não é? E tinha um irmão que disse assim: pastor, toda noite eu tiro a armadura de Deus e de manhã eu a coloco. E o pastor disse: por que você tira para dormir? Isso é falta de vigilância, não sabe se Cristo pode vir ou algum ataque do inimigo à noite, ou seja, devemos usar a armadura de Deus todo o tempo. Vamos lá, vamos usar essa armadura de Deus, Efésios 6, 10 a 20. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra as potestades,
contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Viu aí, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Notou aí que parte da armadura é calçar os pés na preparação e na propagação do evangelho da paz, ou seja, proclamar o evangelho. Portanto, devemos tomar a armadura, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. A obra missionária só se faz com oração, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dado, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Aí, olha, a palavra com confiança, devemos ter essa palavra para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que eu possa falar dele livremente como me convém falar. Que texto tremendo na carta de Paulo aos Efésios, que nos encoraja, nos exorta para que tomemos a armadura de Deus para resistir no dia mau. Nessa armadura se nota aos pés preparado com o evangelho da paz. Você nota a oração, que nós temos que orar em todo o tempo. Então é só os missionários que vão orar, só os missionários que vão tomar armadura. Não, todo crente precisa tomar a armadura de Deus para resistir no dia mau, para pregar o evangelho, para anunciar a palavra de Deus. Note aí que você vai tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ou seja, levar a palavra de Deus a todos os povos. Vamos então para a nossa lição de hoje, começando na introdução da nossa revista. Se você tem, pode acompanhar conosco, não é? Essa lição maravilhosa, esse trimestre é algo tremendo, a lição dessa janela 1040 aqui. Vamos à introdução, então. Nessa lição dessa semana, nós vamos estudar a respeito do maior desafio de evangelização mundial, que é chamada janela 1040. À luz do texto que nós lemos de Efésios 6, 10 a 20, percebemos que, na verdade, nós estamos numa imensa batalha espiritual e que os agentes do mal, né, as potestades que Paulo menciona, escravizam muitas nações, atuam nas regiões celestiais, escravizando essas nações para que não ouçam a mensagem do Evangelho, para que eles fiquem com a mente, o coração, os ouvidos tapados com relação à mensagem de Cristo. Assim, a janela 1040 nos apresenta esse grande desafio de necessidade humana, de perseguição contra a Igreja de Cristo. Os países da janela 1040, pegando o mapa mundo, você vai olhar latitude 10, longitude 40, revelam problemas sociais bem graves, além desses países serem muito fechados à mensagem do Evangelho. Portanto, diante desse quadro, nós vamos apresentar maneiras como podemos enfrentar esse grande desafio de evangelização mundial, participando, assim, de uma verdadeira batalha espiritual. Os membros do corpo de Cristo, de modo geral, estão guerreando uma guerra espiritual contra Satanás. Por isso, estamos sujeitos aos ataques do maligno, por meio de ciladas e armadilhas cruéis, artimanhas, conforme diz Efésios 6:11. Revestivos toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes
contra as astutas ciladas do diabo. Portanto, o diabo nos arma cilada. E nessa perspectiva é muito importante levarmos em conta que a obra missionária é um grande desafio para todos nós. Esse é o ponto 1 da nossa lição, uma batalha espiritual nessa chamada janela 1040. A palavra-chave aqui é desafio, desafio, que nós estamos numa verdadeira batalha espiritual. E isso requer de nós reverência, zelo, temor. Por isso, temos que lutar essa luta não com as nossas armas, mas com as armas de Deus. É uma batalha espiritual e só vamos vencer se tivermos armas espirituais. Quais armas? A justiça, a verdade, o evangelho, a fé, a salvação, a palavra de Deus. Todas essas são as armas do crente para poder ganhar essa batalha. Vamos ao segundo ponto da primeira parte da nossa lição, dessa batalha espiritual. Falemos do segundo ponto. Nessa batalha, exatamente, acabamos de falar isso, devemos usar armas espirituais. A partir do verso 14, somos informados a respeito dessas armas espirituais, chamada armadura de Deus, que devemos tomar. Por exemplo, fala do cinturão, que é a verdade, não é? Cintura. A cintura serve para nos dar mobilidade. Quem anda com mentira jamais terá mobilidade, só a mobilidade na verdade. Tomar a couraça da justiça. Couraça era um equipamento de proteção. Temos que nos proteger com a justiça de Deus. A nossa justiça não passa de trapos de imundície, mas a de Deus, essa nos justifica todo o pecado. Temos que estar calçados os pés, falando de sapatos ou sandálias na época, com a prontidão para pregar o evangelho. Temos que ter o escudo. Qual é o escudo? A fé. A fé serve com escudo para apagar os dardos inflamados do maligno. Tomar o capacete vai na cabeça, na salvação. Nós temos que ser salvos na mente e no coração. E a espada, que é a palavra de Deus. Como é importante termos a palavra de Deus conosco, essa espada de dois gumes que penetra até a divisão da alma e espírito, que é eficaz, a palavra de Deus, Hebreus 4:12. Note que essas armas, elas não são carnais, mas são espirituais, como Paulo diz, as nossas armas não são carnais, mas espirituais para destruir fortalezas, porque a nossa batalha também não é carnal, é uma batalha espiritual. Falemos agora no ponto 3, como enfrentar essa batalha espiritual da janela 1040. Assim, uma batalha espiritual na atualidade, denominada nessa janela 1040. Todo mundo é um desafio para o cristão, mas especialmente esses países compõem a chamada janela 1040. Vamos falar um pouquinho dessa expressão. Ela foi criada para trazer relevância a uma marcação geográfica de 10 e 40 graus ao norte na linha do Equador, do norte da África até o leste da Ásia, e esse espaço representa uma verdadeira janela, conforme nós desenhamos aqui no mapa mundi, tá vendo? Uma verdadeira janela aqui, que traz consigo muitos desafios. Representa aqui dentro da janela 1040, 67 nações, das 200 e poucas nações que nós temos no mundo, 67 estão aqui, quase um terço do mundo, marcados, e essas nações são marcados pela pobreza extrema e pelo fechamento total à evangelização. Boa parte dos países são muçulmanos e não aceita o evangelho. Nessa região está concentrada a maior parte também de povos ainda não alcançados, onde vivem 4 bilhões de pessoas, ou seja, apesar de ser um terço das nações do mundo, em termos de população é 2/3 e quase metade da população do mundo, né? Mais do que a metade.
desse montante encontra-se as 3 maiores religiões cristãs, não cristãs do mundo, né? As 3 maiores religiões não cristãs. São elas o islamismo, que são os muçulmanos, o budismo, principalmente na Ásia, e o hinduísmo na Índia. Nós vamos encontrar, então, essas 3 maiores religiões aí, que são um desafio para nós levarmos o evangelho. E também entre os povos judeus, né? Entre os judeus, que continuam ainda aguardando a vinda do Messias. Vamos a sinopse, tópico 1. O desafio da janela 1040 representa uma batalha espiritual para a igreja da atualidade e para missões. Vamos ao ponto 2, falando dos principais desafios da janela 1040. Primeiro, a necessidade humana. Podemos dizer que nessa região da janela 1040 se encontra uma amostra das maiores necessidades humanas do mundo. Primeiro, vai haver aqui as maiores megalópolis, cidades com mais de 1 milhão de habitantes, estão aí dentro dessa janela. Segundo, nessa região estão concentrados bilhões de pessoas enfermas, pessoas que foram vítimas de guerras, pessoas que vivem sobre calamidades e, ao mesmo tempo, enfrentando impossibilidades de conhecer o poder transformador do Evangelho. Terceiro, nesse lugar estão as pessoas mais necessitadas financeiramente da terra. Por isso, entre nós não pode faltar amor e consciência em relação a essa realidade, pois a janela 1040 não pode permanecer fechada à mensagem do Evangelho de Jesus. Oremos para que Deus levante missionários e, se Deus nos enviar, que nós possamos obedecer e ir. Vamos ao segundo ponto, desafio da perseguição. Embora tratemos da perseguição à igreja na próxima lição, não podemos deixar de mostrar que a janela 1040 traz um desafio às missões atuais, pois ali se encontram nações com alto índice de perseguição religiosa. Em Mateus 23, 34, 37, vemos a natureza da perseguição aos que são enviados por Deus. Enfrentam a época, na época até mesmo de Jesus. Nesse sentido, segundo as informações, esse portal dessa missão, Portas Abertas na janela 1040, há países que perseguem os cristãos por meio até de leis que eles passam, que a pessoa que violar pode ser presa, punida, que tiram a liberdade para a pregação aberta do Evangelho, levando assim à prisão dos missionários. E alguma dessas prisões vai haver tortura e morte. Outros países, embora não tenham leis quanto à prática da religião, eles contudo perseguem a igreja por meio do governo, da família, da sociedade, da ideologia que eles pregam. A perseguição religiosa então é grande. E está aí o desafio da região, se você não sabia, da janela 1040, para que ore, para que você também, quando vê um missionário indo para lá, esteja apoiando, orando, se sentir no coração de ajudá-lo financeiramente, o faça. Sinopse, tópico 2, os principais desafios na janela 1040 passam pela necessidade humana e pela perseguição religiosa. Vamos agora ao terceiro e último ponto da nossa lição, e falando das estratégias. Quais são as estratégias para alcançar país da janela 1040? E aqui essa estratégia se aplica especialmente à janela 1040, mas nós podemos dizer que essa estratégia se aplica ao mundo todo. Primeiro, vamos falando especificamente da janela 1040, orando pela janela 1040. Toda obra de Deus começa com oração. Orando pela janela. Uma vez que nós tomamos conhecimento do fato, da dificuldade, do desafio,
nós precisamos orar. Orar, como o Senhor diz, rogai ao Senhor da seara que mande obreiros para a sua seara. Então precisamos orar por obreiros, orar pelos missionários que já estão no campus, orar por aqueles que serão enviados para essa região e orar também para que Deus levante muitos missionários e principalmente igrejas mantenedoras e obreiros que estão dispostos a gastar e a, quem sabe, até sacrificar as suas vidas nesses países que revelam um cenário bem desafiador para a evangelização mundial. Outro sim, a partir da oração, nossos corações possam ficar mais sensíveis à direção de Deus para nossas vidas e, de repente, Deus pode nos enviar para lá ou nos dar a oportunidade de estar nesses locais, de alguma forma, pregando o Evangelho. Então, são muitas vocações que são descobertas a partir da oração e do compromisso de orar por essas nações. E também orar pelos povos ainda não alcançados. Portanto, é tempo de orar. É interessante, alguns dizem, pastor, eu não tenho pelo que orar. Olha, irmão, a partir de hoje você tem. Dobra o seu joelho, ora pela janela 1040, pedindo que o Senhor envie obreiros para lá, que o Senhor quebre as barreiras, que o Senhor destrua essas fortalezas de impedimento da obra de Deus. Vamos ao segundo ponto, evangelização por meio de ação social. Essa é outra estratégia. A ação social do corpo de Cristo revela o testemunho cristão como parte do amor e do compromisso com a evangelização de toda pessoa cristã. Então, nós podemos ajudar, já que há muitas necessidades, por exemplo, enfermidades, médicos cristãos podem ajudar nessa região, fazendo assim uma obra social. Outros passam fome, podemos enviar comida, podemos enviar ajuda, como a Cruz Vermelha faz, não é? Então podemos sim, de alguma forma, usar a ação social para entrar nesse país e evangelizá-los por meio da ação social, abrindo assim portas também para a entrada de missionário em países onde não há receptividade para com o evangelho. Assim, um trabalho social executado de um modo minucioso, planejamento, é sim uma forma de demonstrar nosso amor na prática, tomando assim a evangelização mais eficaz. E há vários textos para apoiar isso, 1 João 3,17, verso 18, Romanos 12, verso 20, Filipenses 2, verso 4, Tiago 1, 27, a religião pura e imaculada para com Deus é visitar os órfãos, cuidar das viúvas em suas necessidades. Tiago 2, verso 14, 17, a fé sem obras é morta, portanto que nós tenhamos boas obras. E vamos falar aqui o terceiro ponto, que mais eu mencionei, a ação médica missionária. A missão médico-missionário traz à humanidade um evangelho apresentado de forma prática. Sem dúvida, é uma obra pioneira na proclamação do evangelho, com ações bem práticas que transformam a vida das pessoas. Jesus mesmo disse, não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Mateus 9:12. Embora saibamos que a prioridade de tratamento no ministério de Jesus era com as enfermidades da alma, nosso Senhor também reconhecia as doenças e curou a muitos enfermos. E hoje, talvez, nós podemos ou ter o dom de cura, ou então ser um médico, não é? Para usar médicos para alcançar gente que está sofrendo na janela 1040. Sabemos também que as nações que se encontram nessa janela 1040 precisam, não é de poucos não, é de muitos médicos, bem como profissionais na área de saúde. E, de repente, a pessoa não é um médico, mas é um enfermeiro, é um profissional nessa área, dentista, não é, que vai ajudar a cuidar, oculista, que vai ajudar pessoas com necessidades oculares,
Essas profissões na área de saúde, médica, dentista, oculista, são profissões que abrem portas no contexto de muitos povos ainda não alcançados. Graças a Deus, temos preciosos projetos em igrejas de nosso país com o propósito de formar, médicos para serem enviados para os países da janela 1040. É preciso também que haja pessoas com iniciativa, a fim de que haja também profissionais na área de enfermagem que queiram fazer missões a partir de suas profissões. Falando da sinopse, tópico 3, portanto, as estratégias para alcançar essa região têm a ver com oração, evangelização por meio de ação social e também evangelização mediante a ação chamada médico missionário. Vamos agora à conclusão da nossa lição e você depois pode estudar e descobrir mais sobre essa janela. Quem pode evangelizar os povos da janela 1040? Vimos que essa região é de fato um dos maiores desafios para missões, para a evangelização mundial. Por isso é muito importante que nossa igreja primeiro tome o conhecimento. É incrível como eu comecei a falar da janela 1040, quantos irmãos falaram para mim, pastor, eu nunca tinha ouvido falar dessa janela 1040. Então é importante que você primeiro tome conhecimento, para que você ore nesse desafio para alcançar esse povo. Também, de repente, você tem alguma vocação que você possa usar para essa obra, ou até mesmo sente em seu coração em doar alguma coisa para que haja em nós essa sensibilidade espiritual e responsabilização com a evangelização mundial, principalmente os povos da janela 1040. Com isso, nós concluímos o comentário dessa lição. Vamos agora às perguntas, que é uma forma de rever aquilo que nós falamos. Primeira pergunta: o que o texto bíblico de Efésios 6, 10 a 20 nos mostra? Bom, a resposta aqui, esse texto mostra que devemos tomar a armadura de Deus para enfrentar essa verdadeira batalha espiritual. Segunda pergunta, segunda lição, há uma batalha espiritual na atualidade. Que batalha é essa? Bom, aqui com o contexto da lição que nós falamos, essa batalha espiritual na atualidade pode ser denominada janela 1040. Aliás, todo mundo é um desafio, mas principalmente janela 1040. Terceiro, que tipo de amostra se encontra na janela 1040? Bom, nós falamos disso, né? Podemos dizer que na região 1040 encontra-se a amostra das maiores necessidades humanas no mundo. Primeiro, nós vamos ter as megalópolis, cidades com são mais de 1 milhão de habitantes. Segundo, nessa região vamos encontrar bilhões de pessoas enfermas, miseráveis, vítimas de guerra, que vivem sob calamidade e, ao mesmo tempo, impossibilitadas de conhecer o poder transformador do Evangelho de Jesus Cristo. Quarto, como ocorre a perseguição religiosa na janela 1040? Nesse sentido, as informações do portal de missão, Portas Abertas, da janela 1040, há países que perseguem os cristãos por meio de leis que tiram a liberdade, levando até a prisão do cristão, tortura e morte até. Embora não haja leis quanto à prática da religião em outros países, perseguem por meio do governo, da família e da sociedade. E vamos à quinta e última pergunta, não é? Cite a estratégia para alcançar os países da janela 1040. Vamos falar de estratégia apresentada pela lição, mas essas não são as únicas. Primeiro, orar pelos cristãos perseguidos. Oração, tudo começa com oração, vai melhor. Segundo, evangelizar por meio de ação social.
E terceiro, evangelizar por meio de ação médica. E quando falamos médica, nós estamos só falando de médico, mas nós também temos aí a ação que deve ser feita através de oculistas, dentistas e todas essas ações mais. Então, são tudo ações que podem ser feitas para que nós possamos divulgar o evangelho nessas nações. Uma outra informação que eu queria acrescentar, não está na revista, mas é uma outra forma. Esse ano eu tive no Egito, claro, através do turismo. Você vai como turista, você é bem recebido e sempre há uma oportunidade de falar de Jesus, porque você, afinal de contas, não está lá como missionário, mas como turista. E eu tive a oportunidade de falar a alguns muçulmanos de Jesus como turista, pois um dos guias nosso era muçulmano. Então, há sempre a possibilidade de falarmos de Jesus também fazendo turismo, não é? Visitando essas nações. É uma outra estratégia que eu deixo aqui para você. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo e que nós possamos orar pela janela 1040. É o que vamos fazer agora. Pai querido, Pai bendito, te agradecemos por mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Leva-nos a clamar, orar e buscar o bem desse povo pelo Evangelho de Cristo Jesus. Entregamos, Senhor, esses corações, países, leis governamentais que estão fechadas para o teu Evangelho, mas que haja graça, poder, sabedoria, porque diante de ti não há portas fechadas, mas portas abertas. Como o Senhor diz, colocarei uma porta aberta diante de ti, a qual ninguém pode fechar. Abre essas portas, essas janelas, para que o Evangelho de nosso Senhor Salvador Jesus chegue a todos os povos. Assim nós oramos e lhe agradecemos. Amém. Também louvamos a Deus pela internet, porque através dela, principalmente no canal do YouTube, podemos chegar a muitos povos, línguas e nações, principalmente que falam a língua portuguesa. Então, se você ainda não acionou o nosso canal, acione o canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar no nosso canal, clique no playlist e ao clicar no playlist, você vai achar mais de 220 pastas com 5.700 vídeos para o seu enriquecimento do conhecimento bíblico. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Quem esteve convosco, pastor Eugênio Piacentini.